Estamos entrando aqui para mais uma live. A gente hoje vai entrevistar o Gustavo, que é das pessoas que participaram dos nossos cursos. E ele vai contar um pouquinho da história dele, da transformação que ele teve após a participação dele nos cursos. E ele vai contar a vida dele aqui. Vai ser bem interessante. Quem quiser participar, quem quiser acompanhar, vai se inspirar um pouco. Esperando ele entrar aqui. Boa, agora pegou. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, Igor. Satisfação estar aqui, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho das experiências que a gente viveu aí, né, nesses anos de LMF. Eu posso dizer que eu fui iniciado na fáscia por conta do LMF, né? A minha iniciação foi LMF. Então, desde o primeiro workshop eu estava lá na frente, acompanhando assiduamente, desde as conversas do entusiasta aí, que abriu a live, foi o que me iniciou, né, nesse mundo fascinante que é a fáscia, né? E desde então já fazem cerca de quase 5 anos que eu tenho dedicado minhas atenções para o estudo da face e o aperfeiçoamento da manipulação de fato desse componente tão importante que é o tecido facial e o sistema facial. Perfeito, Gustavo. Deixa eu só introduzir aqui para quem está chegando agora. Gustavo é um dos integrantes, né? Ele participou das nossas certificações do LMF, ele cumpriu aí, fez todas as 3 etapas, né? Tudo que tinha para ser feito ele fez. E Gustavo tem uma história muito interessante da vida dele, de como o curso transformou a vida dele, né? A carreira profissional. Vai ser bem legal da gente acompanhar, da gente assistir, tá? Então, Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui, por se expor também, por contar um pouco da sua história, tá? Com certeza vai ser muito proveitoso para quem for assistir. Essa aqui parece uma conversa simples, uma conversa casual, mas na verdade pode motivar muita gente, pessoas que estão perdidas, já não sabem mais com o que trabalhar, e talvez uma conversa dessa, uma fala sua, seja uma dessas falas motivantes, né, para essa pessoa. Então, antes disso, eu queria que tu falasse um pouco, né? A gente se conhece, claro, mas as pessoas não sabem como tu me conheceu. Então, fala um pouquinho como tu me conheceu. Bom, isso aí começou acho que lá em final de 2015, início de 2016, na Universidade Federal, onde eu era graduando e Igor era mestrando, né? E aí, coincidentemente ou não, tem quem acredita em acaso, tem quem acredita em propósito, a gente se conheceu e eu passei a ser orientando de Igor em iniciação científica, né? A priori a gente estudava neurociência, neuromodulação e etc. E eu fui bolsista de um programa de iniciação científica onde Igor foi meu orientador. E aí acabou casando os projetos, porque o projeto de Igor também era de neuromodulação e o meu projeto também pegou a mesma estrada, né? E aí, dentro dessa perspectiva, Igor sempre trazia em questão a fáscia. E até então, eu acredito que em amplo espectro, todas as graduações em saúde não dão ênfase à fáscia ainda, né? E naquele tempo não era diferente. Então o Igor sempre trazia isso em questão e falava, não, a liberação miofascial isso, não, usa foam roller, terapia manual e não sei o quê, e a gente não fazia ideia do que era de fato, né? Era muito distante do profissional de educação física, não somente do nosso tempo, né, há 4 ou 5 anos atrás, mas eu acredito que hoje ainda é um pouco distante, o entendimento propriamente dito. E aí, beleza, Igor foi cada dia plantando e todo dia a gente estava junto, passava o dia na Federal, coletando, escrevendo e fazendo revisão, enfim, tabulando coisas. E dentro dessa rotina, ele ia plantando lá a sementinha da fáscia, ia plantando, então diariamente, não, bicho, lê tal livro, lê esse livro, lê Trilhos Anatômicos, lê Robert Lipe, não sei o que e tal. E acabou que, como eu era orientando, né, eu fui influenciado
e foi uma ótima influência, porque hoje eu não chegaria aqui, eu não teria o viés de estudo, a minha orientação para trabalho, se não fosse essa sementinha que foi plantada lá atrás. Então, ele sabe, eu sou muito grato e reforço isso aqui, gratidão novamente por isso, porque hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado, eu amo minha mulher, ela tá aqui do lado, só para ela saber. Amo, sou apaixonado, mas eu sou muitíssimo apaixonado pela face. Eu amo trabalhar com a fáscia e quando esse conhecimento ficou mais claro para mim, meu, eu não me vejo hoje e amanhã fazendo nada que divirja do trabalho com a face, né? Do trabalho de terapeuta neurofacial. Então, assim, desde lá, né? Desde o primeiro workshop que Igor idealizou em 2016, eu estava lá, eu participei, e foi assim, obviamente que era uma coisa bem prematura ainda, né? A gente saber, poxa, fácil, não sei o que, é só aquela película que reveste o músculo, que nutre, que faz isso, que dá proteção, e aí ainda era algo muito distante. E aí, com a formação de fato do LMF como certificação, né, onde Igor agregou muito conhecimento de cursos de certificações internacionais, né, trouxe muita bagagem de fora mesmo da galera que produz pesado, que vive para isso, as coisas começaram a tomar mais espessamento. E a gente começou a ver cientificamente a, a grande influência da face em todos os processos do nosso corpo, né? O quanto ela influenciava o movimento, que era muito importante para nós, profissionais de educação física e fisioterapeutas também, né? Então, quando adentrou nessa perspectiva de movimento, eu disse, cara, não dá para ser um profissional de movimento sem considerar fáscia, mano. Sim. Não dá, Eu né? sempre falo isso, né, Gustavo? Hoje um profissional de movimento, seja físico, seja da educação física, que não entende de tecido conjuntivo, ele vai ficar para trás. Exatamente. Ele não vai Exatamente. conseguir evoluir na profissão, porque as pessoas vão estar mais à frente, vão entender, vão saber trabalhar com esse tecido, vão saber as características dele. Então, Isso, se o cara não domina, não entende do tecido conjuntivo, da face, ele vai ficar para trás. Então, isso é primordial. isso. E é interessante que tu Exatamente. falar agora que toda vez que eu sempre tive que buscar muito curso fora, né, investir muito dinheiro, viajar muito para poder fazer Exatamente. toda a bagagem que eu tenho hoje. E aí eu fico pensando, né, assim, de certa forma, seria muito gratificante para mim se eu tivesse alguém que pudesse trazer tudo tão na mão, assim, né, como tu teve. Então, Justamente. eu estava pensando, tu contando a história, eu estava pensando, pô, seria muito bom se eu tivesse hoje uma pessoa que pudesse me auxiliar, me dar mais conhecimento, trazer conteúdo. Então, de fato, e engraçado que tu já foi imergido em, é, tipo, eu já tinha feito vários cursos, já tinha filtrado o que era bom, e tu já pegou tudo bem filtrado, né? Tudo Oi, não, poxa, velho. bem Isso desenhado. aí é um privilégio, tá ligado? Foi um Já tinha privilégio. todos os artigos ali, era só, ei, Igor, manda pra mim aí, cara. Manda o livro, manda isso, manda aquilo. Cara, é muito rico, sabe, ter essa oportunidade. Porque hoje mesmo, mais cedo, eu comentei no post do Daniel Makita, que é um dos facilitadores do AB Faces, no qual eu também sou aluno, né? Que é uma das maiores instituições no ensino da face aqui no Brasil, onde ele postou uma foto com Paulo Tosi, que é um dos caras que mais produz. Ele é osteopata, mas ele é um dos caras que mais produz na pegada da terapia facial, né? Então ele postou uma foto do lado do cara e disse, pô, finalizando mais uma graduação aqui com esse mentor e tal. E eu postei, meu irmão, que honra você poder ser acompanhado, ser construído literalmente, intelectualmente, por pessoas que começaram isso lá atrás, né? Começaram sem facilitadores, como você foi o meu facilitador e ainda para justamente chegar e te servir de bandeja, te dizer, ó, é isso aqui, o caminho é esse, só vai, Sem tá dúvida. ligado? Então, E é show. só para a gente andar aqui, né, a gente falou um pouco da nossa história, como tu me conheceu, e tu contou, né, que tu veio da graduação de Educação Física, mas conta um pouquinho como está a tua área de atuação hoje, né, como foi porque acho que é o principal ponto da nossa live hoje, né, que eu acho que é essa Perfeito. tua área de atuação. É.
Então, na realidade, assim, já havia um conflito grande, né, dentro de mim, porque é, antes mesmo de entender a face e o sistema facial, eu já pensava muito em integrar, né? E achava que o pensamento que isola, ele acaba não considerando N variáveis que vão influenciar em uma resposta, né? Então, eu já era um pouco incomodado, mas, como a maioria, a gente sempre é ensinado a reproduzir, né? Infelizmente, é muito assim. Mas que bom que existem N oportunidades para a gente abrir a mente e expandir o conhecimento. E aí, quando isso me aconteceu, quando isso me ocorreu, eu conheci a fáscia e a minha mente começou a explodir de tanta coisa, porque quando a gente fala fáscia, a galera acha que é simplesmente uma especialização, como por exemplo, vou fazer fisioterapia ortopédica, fisioterapia esportiva. Não é simples assim, cara. Quando você decide estudar face e sistema facial, você vai estudar toda a complexidade do ser humano. Tudo. Não é só sistema facial, tecido conjuntivo, não. São todos os sistemas do corpo humano, todas as interações neurais que envolve e permeia justamente o sistema facial. Então, assim, é uma riqueza de detalhes, e quando a gente tem a oportunidade de passar parte dessa riqueza de detalhes para o paciente, geralmente eu tenho essa reação no consultório. A galera fica assim, ó. Sério, velho? É sério que isso é fácil? É sério que a face tá. É. Então, assim, Engraçado que, assim, e nem todas é importante a gente frisar isso aqui também, porque nem todas as certificações vão trazer esse entendimento, né? perfeito. Perfeito. Muitos cursos de liberação facial vão trazer aquele entendimento da face superficial, profunda, influenciando no Sim, músculo, sim. mas a gente vai muito além disso, né? A gente vai entendendo como Muito, os sistemas muito além. funcionam, como o sistema craniano, o sistema visceral, as próprias emoções influenciando nisso. Então, o corpo é Muito muito além. maior do que a gente entende. Por isso que a gente É, fala muito, né, hoje, quem passa por essas certificações, de fato, você é uma autoridade em reabilitação. Você vai conseguir reabilitar qualquer um. Porque sem dúvida, você vai conseguir trabalhar com todos os sistemas. Né? Então, sem de dúvida. fato, limitar o corpo só aquela face, aquele tecido que influencia no movimento do músculo é muito, muito pequeno. A face é muito grande. E a área de atuação da gente de reabilitar, de interferir numa dor, de interferir numa deficiência, né, motora ou não. Enfim, pode continuar. Exatamente. Então, eu iria ainda além, né? O curso dividido em módulos ainda é pouco. Isso poderia ser feito uma pós-graduação, poderia se considerar uma pós-graduação. Porque, assim, quando você se detém apenas ao estudo daquilo que é passado nos finais de semana do curso, você vai ficar com a cabeça com a mente explodindo. Tanto é que no curso, Igor sempre abre vagas para a galera rever. E muita gente vem rever e fala: Poxa, eu não lembrava disso, eu não lembrava daquilo. Meu, o curso é a luz, sabe? É o caminho para você começar a trilhar a caminhada, saca? Então, assim, é muito conteúdo, é literalmente uma riqueza de detalhes e de conhecimento. Só para a gente não se perder, Então, volta aí para a tua área de atuação. vai, vou voltar agora, vou voltar agora. É, e aí, então, justamente essa riqueza de conteúdos integrativos me fez enxergar que eu estava muito limitado quando eu pensava em movimento e quando eu me deparava com determinadas situações limitantes, patologias, variações anatômicas, né? Por que o pé é desse jeito? Por que a pelve roda para dentro? Por que é hipercifótico? Por que tem muita mobilidade aqui, tem pouco movimento ali? Então, para compreender essas interações, o conhecimento da face era necessário, de modo que a minha atuação, eu achava pouco restringir apenas ao movimento ou à instrução deste, né? Então, existia determinadas situações onde eu precisaria intervir manualmente. Precisaria utilizar alguma estratégia de manipulação, enfim, uma estratégia passiva por determinadas vezes, para de repente modular a dor daquele meu paciente, meu aluno, e aí sim começar a introduzir o movimento progressivo. E essa necessidade me fez enxergar que a educação física me limitava, né?
de modo que eu comecei a cogitar migrar de área, né, para conseguir acoplar essas duas áreas, esses dois conhecimentos, essas duas práticas. E aí eu decidi iniciar a graduação em fisioterapia, né? Faz um ano, basicamente, eu consegui equivalência de algumas cadeiras, então consegui adiantar o curso, né? E estou atualmente cursando a graduação de fisioterapia. Vou falar uma coisa que, inclusive, a doutora Carol Lucena me disse, né? Guga, você vai se frustrar ao cursar fisioterapia, se você for. Porque ainda a fáscia ela é pouco considerada, mesmo na fisioterapia. E isso eu fiquei abismado, sabe? E hoje eu vou para as aulas perseverantemente, buscando meu diploma lá, mas eu vejo professores, vejo profissionais de anos, é, de, sabe, décadas de dedicação à fisioterapia, que parece que estão presos na década de 70, 60, sabe? E eu fico na sala assim, roendo unha, me coçando, arrancando os cabelos, porque obviamente eu sei o meu lugar, então eu fico quietinho, né? Fico Isso, calado. isso eu Não avisei a vou você, isso eu chegar lá avisei. e Acabe logo a educação física, porque nenhuma graduação vai te preparar, vai te dar esse entendimento. Tu vai entrar muito à frente nenhuma, velho. do que. Então, Nenhuma. era para ter terminado, Verdade. terminava logo a educação física, já estava formado, cara, aí já estava. Exatamente. Pois é. Então, eita, internet. Tá aqui, tá acontecendo. Eu tô te vendo. Tá, travou aí, foi? Tá travando, mas acho que vai agora. Vamos ver. Ah, Eita, tá. meu Deus. Foi. Essa Aqui tá internet tranquilo, eu agora. tô te ouvindo tranquilo, não travou não. Pode Tá seguir. travando aí, não? Tá Não, conseguindo pode ver? seguir. Beleza. Pode Tá meio seguir. travado pra mim. Então, pronto. Desde então eu tenho curso. Agora. Agora travou. Bom, deu uma travada aqui. E aí estava falando que é um dos pontos principais aqui da nossa live, né? Que é a da vida de Gustavo. Que ele, ele mudou de área, né? Ele não se via mais na educação física trabalhando só com movimento, com o tradicional, musculação. E aí ele caiu aqui, a internet dele. E aí ele sentiu a necessidade, e o que ele tinha me contado antes, que ele queria cursar medicina, para levar esse entendimento da face, das doenças, para a área da medicina. E mais à frente, depois ele decidiu entrar na fisioterapia. Mas convidei ele aqui novamente, ele vai voltar. Mas ele ainda vai contar uma história muito legal da área de atuação dele aqui, que ele me contou. E não está conseguindo voltar. Instagram hoje não está ajudando, não. Ou Beleza. foi, voltou. Tarda, mas não falha. Tranquilo. Valeu. Tu tava falando aqui, mas tava dizendo que tava travando, mas tava tranquilo, depois de fato parou. Tá, pessoal, deixa eu só trazer pro pessoal aqui. Tu era da área tu era da educação física e basicamente tu entrou na educação física, pelo contato que a gente tinha, muito por causa do bodybuilding, né?
Você Isso, gostava muito exatamente. de treinamento de Muito. musculação, né, de trabalhar com o corpo, então era um cara da, da hipertrofia, da estética, de fato. E Isso, aí exatamente. eu ficava sempre, por isso que vinha essa planta, eu plantava sempre a sementinha, cara, abandona isso, vem pra fácil, que é muito aí o melhor. E aí fiquei Isso. tentando puxar ele em alguns momentos para e fui plantando sementinha, fui trazendo alguns livros, alguns artigos. E aí chegou um momento que ele, de fato, desistiu de entrar na fisioterapia, de cursar educação física e começou a pensar em cursar a medicina, não foi isso? Né? Perfeito. E aí, dentro dessa área, eu, cara, ok, perfeito. Mas eu ainda disse, né? Por mim, eu terminava a educação física porque você vai se frustrar, mas vai ser muito bom ter um médico comigo trabalhando e a gente poder atuar junto com face e um médico com essa visão vai ser muito bom. É. E, e aí ele começou a, de fato, sair dessa área da estética, do bodybuilding, da construção, de pensar em hipertrofia, e começou a vir para a área da terapia manual. E hoje é a área que ele atua. Hoje ele só atua com terapia manual. Ele não quer mais trabalhar com movimento, com personal trainer, né? Não quer mais. Ele quer sim trabalhar com terapia manual. E foi essa mudança drástica aí da vida dele, que ele vinha da estética do movimento, e aí começou a estudar como a face é influenciável, e dentro do movimento começou a incluir, e teve uma hora que ele percebeu só, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais trabalhar com personal, com movimento, eu só quero atuar com terapia manual e intervir sobre a face. E aí essa foi a grande mudança da vida dele, né, de entendimento do que ele queria, e essa transformação. Ele mudou, de fato, a área de atuação dele para trabalhar com liberação miofascial e com terapia manual. Não é isso? Estou correto no meu entendimento? É isso mesmo, né? Só vale frisar aí que o movimento sempre está presente, Com né? certeza. Não, mas Mas eu digo no entendimento, mas trabalhando dentro da perspectiva dentro clínica, da perspectiva da educação da física. academia, Isso, foi nesse isso. sentido. Tá, Perfeito, e aí eu perfeito. tenho uma pergunta para te fazer, que eu gosto de fazer muito essa pergunta para quem participou dos cursos. Como era a tua vida antes do LMF? Rapaz, Pensando, era isolada. Eu posso dizer assim. Era segmentada, né? É um pensamento basicamente alienado, tá ligado? E aí, pós, a gente faz isso aqui, velho. Explode, abrange. tanto seria isolado, alienado, tanto a nível de entendimento do corpo, né, dos sistemas funcionando, e a Exato, nível do exatamente. próprio treinamento, de pensar em movimentos, em reabilitar, né? Seria nesse sentido, né? Se a gente Perfeitamente, tivesse perfeitamente. abrangente. Tá. A gente falou, já tu pretendia trabalhar com a parte estética, né? E hoje foi para a terapia manual. E aí, hoje, eu acredito que você sim, alcançou, né, depois de ONF, alcançou um outro nível de entendimento do corpo, de como atuar, de como ver a dor, né, de como ver uma disfunção. E como é que tu acha que o LMF te ajudou a chegar em outro nível, assim, profissional, tá? Cara, o LMF, como eu falei inicialmente, né, ele foi o precursor. Foi o divisor de águas, literalmente, na minha, posso dizer, na minha carreira, né? Que está sendo construída ainda. Então, assim, toda a iniciação, de fato, de entendimento dos sistemas, de como o sistema facial interage, né, com os demais sistemas e influencia, né, tanto nas disfunções quanto nas lesões, enfim, foi essencial. Foi e é essencial para me dar norte, posso dizer, para me dar norte e me orientar, me fazer encontrado dentro da área de conhecimento na qual eu sou especialista hoje, me dedico única e exclusivamente a isso. Então, assim, Perfeito. Então, hoje,
os cursos, né, toda a proposta que ele fez junto com a gente na perspectiva prática, né, de encontros presenciais, tornou ele o que ele é hoje, né, no entendimento do corpo humano, no entendimento do tecido facial, no entendimento da reabilitação. E hoje eu considero o Guga uma das autoridades de reabilitação aqui, né, em Pernambuco, porque Guga hoje tem um domínio total de todos os sistemas do corpo, do sistema visceral, do sistema musculoesquelético, enfim, de toda a perspectiva que a gente traz como entendimento do corpo, como entendimento facial. Então, hoje, acredito que ele se sente apto para atender qualquer necessidade, qualquer tipo de paciente, com qualquer nível de disfunção. Porque ele sabe como o corpo funciona, sabe como as articulações funcionam biomecanicamente, e aí ele jogando tudo isso na estrutura de pensamento, de ideologia do próprio LMF, do entendimento da face. A gente sabe que a disfunção é só uma sobrecarga, né, de uma outra região. E a gente tirando aquela sobrecarga, isso a gente consegue, os gessados vão vir. Né? E talvez um dos principais, né, Google, um dos principais pontos que a gente fala na LMF é sempre esse. É você identificar a causa da disfunção. Esquece Sim. aquele local da dor. Isso é uma mudança de chave para muitos profissionais. Isso eu vejo muito no meu dia a dia. Né? Tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor no quadril. E aí muitos pacientes reclamam que não vai tocar no meu quadril, eu vim reclamar com dor no quadril, eu vim reclamar, eu estou aqui com dor no ombro, não vai tocar no ombro. E muitas vezes para a gente até explicar que isso não é necessário, é estranho, né? Não sei se isso já Perfeito. aconteceu contigo. Conta um pouco das tuas histórias aí que tu teve. Paz, tem muita história e tem muita gente que é testemunha disso. Na realidade, aconteceu com eles. Tem os meus pacientes bodybuilders aí, porque eles não estão na live, mas espero que vejam. Vou contar uma bem recente, na realidade, foi da semana passada. Eu estava atendendo uma paciente e aí ela reclamava literalmente de dor no ombro, como você falou, né? E aí essa dor no ombro, quando a gente avaliava posturalmente, já via que estava gerando aquela rotaçãozinha, né? Então toda vez que a gente vê que existe uma disfunção em rotação, a gente já sabe que está impactando aí nas cadeias laterais, espirais, etc. E beleza. Eu fui lá, fiz análise postural, que é geralmente o procedimento que eu conduzo, eu sempre faço análise postural. E depois vou para análise manual, palpatória, né? Vou justamente fazer o que você falou, buscar a origem dessa disfunção, né? Porque toda vez o que salta aos olhos, geralmente, ou o que o paciente reporta, é o que a maioria dos profissionais se preocupam. Ah, eu tô com a dor no ombro. Aí vem o fisioterapeuta, o terapeuta manual, chega lá e fica mexendo. 1, 2, 10 sessões no ombro para trazer um alívio, que o alívio só vai durar 2 horas, 3 horas. A paciente chega em casa, movimenta, dor de novo. Então, nunca trata a origem da disfunção. E aí a gente identificou a origem da disfunção dela na parte interna do pé, nos tibiais. Aí ela falou, mas como assim no meu pé? Aí eu mostrei a foto para ela, disse, dá uma olhada aqui no teu pé. Você vê que a disfunção inicia-se no pé, literalmente uma cadeia sendo restrita e vai trazendo repercussões por toda a cadeia, de modo a gerar rotações no tronco dela e uma tensão patológica que vai, obviamente, ocasionar dor, né? E, obviamente, ao movimentar normalmente o corpo dela, isso vai se manifestar de forma mais aguda, né? Tanto que ela sentia dor sempre ao movimentar. Quando ela estava parada, ela não sentia dor, mas sempre que movimentava. Então a gente sabe, mais uma vez, recapitulando, que não tem como entender movimento se eu não entendo tecido conjuntivo, né? O próprio Robert Leip, ele frisa bastante nesse livro que para mim é de cabeceira, fica sempre comigo, eu tenho sempre como referência, porque assim, literalmente, posso dizer que é uma bíblia, porque é fácil no esporte e movimento. Irmão, se você trabalha com esporte e movimento, você precisa ter esse livro e você precisa entender tecido conjuntivo. O Robert Leip fala aqui nesse livro que não tem como eu tratar de forma assertiva qualquer lesão
do tecido conjuntivo, ósseo, músculo e esquelético, se eu não trato o tecido conjuntivo, se eu não trato a fáscia. As lesões geralmente se iniciam no tecido facial e ganham repercussão, não é isso? Então, ao entender isso, eu Quase consigo. 80% das lesões que a gente julga serem musculares estão no tecido facial. Então, perfeito, perfeito. Então, assim, como é que você trata uma paciente que diz que está com dor no ombro, sendo que a origem é no pé? Totalmente oposto, nas extremidades opostas. E o pé contralateral, tá? Vale salientar. Cadeia espiral, enfim. E aí ela ficou besta, ficou, né, abismada. Meu Deus, não sei o que e tal. E aí sempre tem essa, né, Igor? Sempre pergunta, mas você não vai mexer no meu ombro? Você não vai tocar no meu ombro? A dor tá no ombro. Por que você tá mexendo no meu pé? Confie no processo. A gente fez o tratamento, mexemos no pé, mexemos na cadeia espiral, inserimos o movimento, né? Eu sempre faço isso, é uma coisa que para mim tem que ser lei, porque se a gente trabalha com reabilitação de movimento, o paciente tem que se mover, tá? É obsoleta eu querer tratar movimento utilizando apenas técnicas passivas, beleza? Isso precisa cair no entendimento comum dos fisioterapeutas também e dos profissionais de educação física. Chega lá, tá com dor no ombro, eita, não move mão, não move não, para, e não sei o que, não. Aprenda, busque meios e formas de fazer com que aquele membro, aquela estrutura não fique estática. Entenda, a fáscia odeia estar parada. Nosso corpo, na realidade, foi feito para se manter em movimento, né? Então, tudo tem um movimento vital. O sangue precisa fluir, precisa movimentar. Os vasos precisam de maleabilidade para se moverem. Os nervos precisam também, né? O sistema muscular, o sistema de tecido conjuntivo, tudo precisa mover no nosso corpo. Se eu tenho algo que está estagnado, que está parado, eu muito provavelmente vou ter uma disfunção. Muito Perfeito. provavelmente. Esse entendimento mesmo que eu busco que as pessoas tenham, né? De entender o tecido facial como algo de movimento. E hoje a maioria das literaturas que tem saído tem mostrado que o repouso não é bom para nada, né? A dor lombar, a repouso era melhor, tá Nada. que não é. Tá. Guga, me conta aí um pouco. A nível, depois do LMF, depois desse entendimento de todas as propostas que tu fez, como é que tá a tua satisfação? Como é hoje a tua satisfação pessoal e tua satisfação profissional? Né? Como é que tu se sente hoje como profissional nesse sentido? Cara, para ser sincero, eu sempre me vi pós-LMF muito à frente daquilo que a galera faz e fala, né, nos cursos. Então, assim, sempre que alguém via com um curso de liberação miofascial, e eu sempre fazia questão de estar inteirado para saber o que a galera tá verbalizando, né? Então, vai ter curso miofascial de não sei de que, de fulano de tal. Eu já ia lá, me inscrevia, olhava, participava, via uma live, seja o que fosse, para saber o que a galera tá pregando sobre liberação miofascial. O que a turma entende sobre fáscia e sistema facial. Então, como eu já tinha esse conhecimento do LMF, né, eu utilizava sempre como, não como comparativo, mas como referencial. E aí, quando eu via e ouvia outras coisas, eu falava, talvez não é bem assim, não. O negócio é um pouquinho além disso. E aí, existe de fato muitos equívocos, de modo que eu vejo muito isso na minha prática. Sempre que eu vou atender um paciente, sempre que um paciente novo, principalmente, chega para mim que não me conhece, e ele conta uma história, uma experiência passada dele, eu já fiz liberação miofascial, eu já faço fisioterapia, eu já fiz terapias holísticas, já fiz ventosa e tal. Ele sempre vem com esse conceito, né, anterior. E quando eu introduzo a minha prática, ele fica, mas não vai doer? Assim, mas fulano parecia que estava me esmurrando, parecia que estava me exorcizando. Eu disse, tu tem demônio, por acaso? Enfim, sabe? Isso acontece muito comigo, né? Que as pessoas me procuram para reabilitar, e aí muitas vezes eu vou dizer, não, eu trabalho com liberação miofascial, com reabilitação, e aí a pessoa, eu já fiz liberação miofascial, não tenho mais interesse não, porque não deu certo.
E aí eu fico, às vezes tenho que puxar, ó, eu trabalho um pouco diferente, né? Eu não trabalho com carne, então. E eu acho que isso deve ter acontecido contigo, né? Eu comecei a parar de fazer alguns cursos de recuperação, porque eu ia e era mais do mesmo, né? Era uma técnica sobre o músculo, via aquela fáscia de forma. O conhecimento da fáscia veio para a gente poder integrar tudo de fato, ampliar nosso entendimento, mas as pessoas insistem em condicionar a fáscia só a algo muscular e é Isso. colocar carga naquele tecido, achar que ele precisa de pressão, e na verdade é um tecido vivo, rico, que precisa, na verdade, ser nutrido e precisa, a gente precisa mudar ele quimicamente, né? Tá, Perfeito. então, e aí, basicamente, pelo que tu falou, é muito que eu sinto, né? Depois do curso, tu se sentiu muito, eu não sei se é a palavra certa, mas se sentiu muito completo, né? Quanto ao entendimento do corpo. E aí, Muito. às vezes a gente vai fazer cursos mais brandos, menos profundos, né? Então você sente que está perdendo tempo, né? Muitas vezes num curso desse, né? Perfeito. Não sei se isso acontece. Exatamente. O sentimento é esse, sabe? Aquele arrependimento, aquele amargor de ter que engolir seco agora, velho. Já foi. Mas assim, tudo serve de experiência e eu acho que serve também para a gente exercitar mais a humildade e ver quantas pessoas precisam do acesso a esse conhecimento que você tem, que eu tenho, né? Então, o quanto é rico esse arcabouço de conhecimento que a gente tem adquirido e mais rico ainda é a função, a tarefa e o dever de passar à frente esse conhecimento, né? Porque eu sempre entendi da forma que se eu tenho muito conhecimento, se eu conseguir conquistar muito conhecimento, se eu conseguir adquirir muito conhecimento, esse conhecimento não vai me valer de nada se eu não compartilhar, né? E é o que você vem fazendo e com louvor, né? É. E é isso, cara. Eu acho que E a esse é o gente propósito. e é meio que um propósito hoje de vida, né, que a gente leva esse conhecimento para as E pessoas. Você tem me ajudado exatamente. muito nisso. Muito obrigado. Ó, Perfeito. para a gente finalizar, essa é a última pergunta que eu faço a todo mundo. E é uma pergunta para puxar um pouco da memória. Como é que tu acha que estaria hoje se não fosse o LMF? Se você não conhecesse as nossas certificações? Como é que tu acha que tu estaria hoje? Rapaz, talvez eu nem estaria exercendo a função que eu exerço hoje. Talvez eu provavelmente ainda estaria atuando com personal, veementemente buscando estética, buscando o bumbum mais redondinho e o ombro cebola. Enfim, muito provavelmente eu estaria mergulhado de cara no âmbito da educação física voltada para a estética. Desconsiderando, acho que quase 100%, eu acho que 100% sim, o tecido conjuntivo, a fáscia e toda a inferência que ela incide. Com Perfeito. certeza, sem dúvida. E aí fica um adendo, né, para os profissionais de educação física. Trabalhar com hipertrofia e com emagrecimento não é a única, Não, o único modo que a gente tem que trabalhar na educação física. A gente pode exato. sim reabilitar, a gente pode trabalhar com dor, a gente pode trazer saúde e benefícios para as pessoas, trabalhando com movimentos e exercícios, pensando no tecido conjuntivo, pensando de forma tanto reabilitadora, né, como pré-habilitadora. A gente pode Perfeito. deixar as pessoas pré-habilitadas para não terem mais lesões. Então, eu tenho alunos que têm, hoje eu tenho alunos de personal que para mim é essencial estar na prática ainda. Tem alunos que há mais de 3, 4 anos não sentem dor. Então, porque Uhum. eles trabalham com um movimento de qualidade, né? Em movimentos tridimensionais, onde explora todo a perspectiva funcional dele. Então, ele acaba ficando pronto para qualquer nuance que venha no dia a dia dele, que o corpo precisa, ele vai estar preparado. Sem Então, dúvida. Gustavo, é, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui, contar um pouquinho da tua história, contar essa história transformadora, né, que saiu de um entendimento do corpo humano, saiu daquele entendimento de estética, né, um pouco pensando em treinamento para estética, e hoje trabalha só com terapia manual e trabalha com dor, né, reabilitação.
Então, é uma história bem transformadora, né? De como um conhecimento, de fato, mudou tudo que ele queria de corpo humano e mudou tua trajetória. Então, muito obrigado, de E eu verdade. vou. Massa. E eu ainda adiciono mais uma coisa, né? Antes da gente finalizar, além dessa mudança que gerou diversos transtornos, exige muita coragem, né? Porque você começar do zero, literalmente, mas tu não era personal? Mas tu era exercício e tal, e agora tá, sabe? É algo que você precisa se reconstruir, literalmente. Então é um desafio grande que eu resolvi encarar porque eu literalmente encontrei o meu propósito. Isso é muito importante ficar frisado também. E Então, aproveitando, quem tá desmotivado, quem não curte muito o que faz, acho que está na área, talvez trabalhar com é, fácil é exatamente, né? É muito. Como é? É emocionante, assim, de alguma forma, para a gente ter uma pessoa com dor, que é uma pessoa que não consegue mais fazer nossa, determinado movimento, e quando ela sai ali sem dor e é incrível. devolve aquela atividade funcional. Eu tinha uma paciente, né, que já, obrigado por me devolver a possibilidade de brincar com minhas netas. Então, isso para mim Cara, isso não tem sabe, preço, pô. não tem preço. Então, de Não tem fato, preço. e tem que ter muita coragem de verdade. Eu não sei se eu teria essa coragem de mudar. Graças a Deus, eu desde o início já sempre quis trabalhar com fácil. Então, eu nem sei se É. eu teria essa Bom, coragem. Parabéns, de verdade. E muito obrigado por compartilhar a tua história aqui, tá? Valeu. gratidão, meu velho. Valeu, Gratidão. tamo Boa junto. noite para todo mundo. Valeu, boa noite. Valeu.